tudo bem? Todos com saúde? Que bom! Vamos para a nossa aula de ciências? Eu sou a professora Ana e hoje nós temos uma aula muito interessante. Vocês vão gostar. Nós vamos para a aula 4 de ciências, do eixo Ambiente e Vida. O conteúdo de hoje, os animais, sustentação dos animais, tudo bem? A habilidade que eu preciso desenvolver hoje com vocês, participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizados para direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes. Vamos estudar nossos cadernos, nossos lápis, tudo na mesa, tudo organizado e vamos começar a nossa aula, tudo bem? Vamos lá? Nosso tema de hoje, sustentação dos animais, né? O que de importante tem para nós estudarmos com esse tema? Nós temos dois tipos de esqueleto em todos os seres vivos, tudo bem? Vamos ficar muito atento ao nome. Nós temos como classificação dos esqueletos o exoesqueleto, tá? Exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? É uma estrutura esquelética que se localiza fora do ser vivo, fora desse ser vivo, mas que tem uma grande importância na sua estrutura externa. Nós vamos mostrar um animalzinho que tem um exoesqueleto para vocês, para ficar mais bem confortável para o entendimento do que é um exoesqueleto. Olha esse animal, estão vendo? Esse revestimento externo que ele tem no seu corpo é um exoesqueleto. É fora de todo o seu corpo, mas tem grandes importâncias para que esse animal, ele de uma certa forma, tenha sua estrutura protegida e conservada dentro do corpo. Esse é o exoesqueleto, o esqueleto que vai aparecer nos seres vivos na parte externa do seu corpo. Tudo bem? Mas temos uma outra definição de um outro tipo de esqueleto, é o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha um outro tipo de esqueleto que nós temos, é o endoesqueleto. Toda palavra que começar na ciência com a iniciação endo, quer dizer dentro. Então, isso já me facilita entender que o endoesqueleto é uma estrutura esquelética que se localiza dentro do corpo, tudo bem? E aí, qual é essa estrutura, professora? São os vertebrados que possuem essa estrutura interna. É o que essa estrutura? Ela tem um revestimento de um tecido epitelial que possui ossos e cartilagem. Não é só o osso, mas tem outras estruturas que também dá a sustentação desse animal, tudo bem? Olha para vocês visualizarem como fica o esqueleto do ser humano, né, da espécie humana. Ele é dentro. Vocês estão vendo a estrutura do esqueleto interno? Então, essa estrutura interna, nós já sabemos que na ciência, ela é comunicada como um endoesqueleto, ele fica dentro do corpo. Ele é uma estrutura que suporta o corpo, mas de uma forma interna, tudo bem? Então, vamos ver que definição muito importante nós também temos dessa estrutura dentro do esqueleto humano. Os ossos são essas estruturas que sustentam o nosso corpo, né? Mas só os ossos? Não, nós precisamos lembrar que essa estrutura também tem um revestimento de músculos e de cartilagem, porque se não fossem esses músculos, nós teríamos um corpo muito mole, com muita dificuldade de uma locomoção, de um deslocamento, tá bom? Mas, professora, qual é a função desse esqueleto? Né? Qual é a função do esqueleto? Permitir o deslocamento do animal. Tanto esse esqueleto interno como externo, ele vai facilitar o deslocamento do animal.
E uma outra função também é a proteção dos seus órgãos internos. Vocês imaginam, se nós não tivéssemos toda essa proteção do esqueleto e dos músculos, como que ficariam os nossos órgãos dentro do corpo? Ficariam muito vulneráveis, com uma facilidade muito grande de se deslocar do local que ele precisa ficar. Então, a função é proteção dos órgãos internos. E também o esqueleto tem uma reserva de cálcio, né? Que é um elemento muito importante para a estrutura dos ossos. Vamos visualizar essa estrutura de uma forma completa? O que vocês visualizam aí é o movimento, né, de um esqueleto, mas observe que não está só a estrutura óssea. Vocês visualizam que tem músculos e cartilagem nessa estrutura? Vejam aí todo esse revestimento de cor mais vermelha, que são os músculos. E nas interligações entre os ossos, vocês observam as cartilagens. Olha só como esse corpo é em movimento, ele precisa de toda essa movimentação. Tudo bem? O que somos, né? É um corpo em movimento. Esse movimento aqui que vocês observam é um corpo que aí tem uma estrutura para fazer esse movimento. Vamos lá? Vocês estão observando que para fazer todo esse movimento, nós precisamos de quê? Nós precisamos dessa estrutura. Vocês veem essa corrida de pista com esses atletas? Importantíssima. Por quê? Se não tivesse essa estrutura esquelética, muscular e de articulações, eles ficariam com muita dificuldade de fazer essa evolução do corpo para frente. Vocês observam que na corrida ele impulsiona o seu corpo para frente, quando ele faz o movimento articulado tanto dos braços, né, que são os punhos também, e um pouco dos pés e das pernas. Observam o movimento? Esses são muito importante porque nós contamos com a participação dos músculos. Os músculos junto com o corpo, que é essa estrutura muscular que puxa o corpo e faz o lançamento para frente, é uma estrutura que te deixa, de uma certa forma, muito bem acomodado para fazer um relaxamento ou para fazer uma contração. E esse relaxar e contrair, ele é muito da vontade própria do indivíduo. Por exemplo, eu posso andar para frente, como eu também posso voltar andando para trás. Depende muito da minha vontade. Ele obedece uma vontade do meu comando, que é a minha função vital, que é o encéfalo, que nós vamos falar para frente, tudo bem? Então, observe esse movimento, né? Esse impulso que o atleta dá para se deslocar para frente, né? Se você observar aqui, nós temos o movimento dos pés, como nós temos o movimento das pernas, isso é muito importante. Os músculos, eles se unem em algumas regiões do corpo, que são os vários órgãos, para puxá-los quando queremos nos mover. Isso acontece porque esses músculos podem se relaxar e se contrair de acordo com a nossa vontade, tudo bem? Ele obedece à nossa vontade. Vocês visualizam nessa imagem um homem também fazendo o lançamento de algo que está na mão. Esses músculos recebem a informação e eles fazem o lançamento que foi, de uma certa forma, emitida a mensagem. Ele vai impulsionar e vai fazer um lançamento todo do que ele tem na mão. Isso tudo vai obedecer um comando e, ao mesmo tempo, um apoio para ele poder fazer o lançamento do que ele tem na mão. E isso é de uma forma muito articulada, muito própria, muito do corpo que tem a sua sustentação. Tudo bem? Só que esse corpo, ele precisa de proteção, porque os órgãos internos, eles precisam estar protegidos. A proteção dos órgãos internos é feita por quais outras estruturas? Nós temos as costelas, tudo bem? É a costela, abrigam quando dentro de nosso esqueleto o quê? Principalmente um órgão muito importante, o coração,
e o pulmão e outros mais, né? Então, as costelas, elas têm essa função. Observe, vocês estão vendo? Nesse material aqui das costelas, nós temos aqui muito claramente o pulmão e eu tenho também o coração. Esses dois órgãos, eles vão aparecer de uma certa forma protegida pelas costelas. Observa a função do esqueleto, como é importante ele me proteger esses dois órgãos, principalmente o coração, que é um órgão vital e muito importante, ele precisa dessa proteção. Um outro dentro do nosso corpo, que eu trago para vocês, é o crânio. Onde fica o crânio, professora? Esse crânio aqui, que está a nossa cabeça protegida, onde tem um revestimento de cabelos capilar, é uma situação muito importante, porque ele vai proteger e armazenar um outro órgão vital. Digam para mim qual é o órgão vital que fica aqui no nosso crânio. Por isso que nós temos esse revestimento da caixa craniana. É o encéfalo, né? Nós chamamos de cérebro, mas no completo do seu nome é dado como encéfalo. Ele precisa estar muito bem protegido, porque em algum momento que você atingir, ou por meio de um acidente ou de uma queda, esse crânio, e se ele, de uma certa forma, a pressão for muito alta, ele pode comprometer algumas funções vitais do nosso corpo. Por isso que o crânio é muito importante. Aí eu trago para vocês a imagem dentro do crânio, esse encéfalo. É uma massa muito frágil. Então, assim, na estrutura da proteção do corpo, o crânio faz essa proteção nesse órgão que é vital. Qualquer lesão, qualquer fragmentação desse encéfalo, né, que temos dentro da nossa cabecinha, ele vai lesionar algumas funções, pode ser de visão, do andar, da voz, do comer, do levantar. Então, por isso essa proteção é muito importante. E uma outra chamada que eu faço para vocês, observe o que eu vou trazer na próxima imagem para vocês. O uso do capacete. Crianças, pais responsáveis, é muito importante o uso do capacete para quem se desloca, né, em moto. Esse uso do capacete, ele vem fortalecer a função do crânio, porque sem o uso do capacete, eu fico muito com a minha cabeça vulnerável e o capacete já me dá essa qualificação para que a minha cabecinha fique um pouco mais protegida. Por qualquer acidente, eu venha ter um reforço mais além do crânio para proteger o meu encéfalo. Coluna vertebral também é uma função importante do corpo dentro dessa estrutura de sustentação. A função é proteger a medula espinhal, né? Professor, onde fica a medula espinhal dentro do esqueleto? É a nossa coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é composta, vocês vão observar aqui, por várias vértebras, né? Ela começa bem aqui, logo depois do nosso crânio, e vai descendo, descendo até a formação próximo já o cóccix. Né? Essas vértebras, elas vão nos proteger muito, muito mesmo de qualquer lesão também na vértebra, na coluna vertebral. Esse impacto vai me trazer algumas limitações, podendo um acidente na coluna vertebral eu ficar, de uma certa forma, limitada dos meus 4 membros ou dos meus 2 membros, né? Que é o paraplégico e o tetraplégico. Vocês entendem da importância de hoje nós estarmos estudando essas estruturas de proteção do nosso corpo, como ele é frágil, como ele precisa dessa estrutura de sustentação, tá bom? Além dessas estruturas de sustentação, que são as vértebras que vão formar as colunas vertebral, eu tenho uma outra estrutura muito importante para o meu deslocamento, para a minha sustentação, que é a articulação. Mostro para vocês aí a função da articulação. Conexão entre os ossos, essa cartilagem faz esse movimento. E, professora, onde que eu encontro essas articulações? Vocês abrem e fecham a porta todo dia? Vocês não abrem e fecham as portas todo dia? Vocês observaram que essas portas têm uma dobradiça de abrir e de fechar? É muito parecido com o que faz essa cartilagem.
quando eu tenho o joelho, estiquem aí, vocês estão sentadinhos? Estiquem o joelho para frente e para trás, para frente e para trás. Vocês veem dentro, no joelho, esse movimento de dobradiça. E nos cotovelos, pega o lápis, traz até um pouquinho a boca e também estende. E essa extensão que você faz com o cotovelo, né, e com os punhos também, batendo na porta, você faz esse movimento. Isso tudo é feito graças à sustentação das articulações, cotovelos, né, e os punhos, e também o joelho. O joelho você faz o movimento com as pernas. Tudo bem? Vamos ver isso de uma forma bem estruturada no esquema? A imagem vai mostrar o joelho de vocês fazendo a articulação que existe entre o fêmur e a tíbia, né? Olha lá, observe essa articulação, que são esses dois nervos que fazem puxar a tua perna para cima e também acomoda para baixo. Essa articulação é muito importante. Pode acontecer alguma situação de lesionar essas articulações e os músculos? Pode. Você vai precisar depois fazer uma recuperação desse teu joelho, tudo bem? Mas esse é um movimento muito importante das articulações. Na escola, os professores têm um cuidado muito grande. Cuidado de quê? Correr nas escadas, não é? Os alunos gostam muito de fazer isso, vocês. Não empurrar o colega, não subir em cadeira e não subir em mesas. Isso é muito importante, criança. Vocês atentam para essas fraturas que são muito fáceis de acontecer no corpinho de vocês, tudo bem? Vamos para um outro esqueleto, que é importante, e que quem tem são outros animais, os animais que possuem o exoesqueleto, que é o externo. Olha lá os animais que possuem o exoesqueleto. O exoesqueleto externo é uma proteção de deslocamento também, mas são por alguns outros animais. E foram aqueles animais que nós estudamos na aula de invertebrados, lembram? Lembram que nós estudamos invertebrados? As borboletas, as baratas, aranhas, os escorpiões, mosca, besouro, libélula e caranguejos. Tem exoesqueleto, é o esqueleto externo, não é? Vocês veem que eles conseguem, a gente consegue ver que eles têm um exoesqueleto. Olha o besouro, olha o caranguejo. Tá vendo o grilo? Esse exoesqueleto, ele dá uma estrutura de locomover esse animal e até mesmo para guardar suas estruturas. Vamos para o exercitando. Eu tenho um desafio para vocês hoje. Vamos lá? Vamos lá, o nosso primeiro desafio. Tenho certeza que vocês vão acertar o que eu pensei aqui que vocês tivéssemos acompanhado tudo isso dentro dessa nossa conversa de hoje. Como primeiro desafio, que é a nossa primeira questão, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos. Vamos lá. Tanto o esqueleto interno como o externo, lembram aí, são fundamentais para a sobrevivência dos animais. Tudo bem? Olha lá, esqueleto externo, exoesqueleto, e o esqueleto interno, o endoesqueleto. Lembra que nós falamos isso? Eu peço para vocês, nesse desafio do Exercitando, marque com X as duas funções corretas do esqueleto nos animais, tudo bem? São duas funções que eu vou pedir para vocês marcarem, olha lá. Quais são as opções que eu trouxe para vocês? Vocês vão marcar duas. Eu trouxe sustentação desse esqueleto, respiração, eu trouxe proteção e trouxe reprodução. Olhando essas quatro opções, vocês precisam entender que tem duas que eu posso marcar, que vai me dar condição para eu entender que é uma função do esqueleto, tudo bem? A segunda questão, a segunda desafio, vocês vão ter que observar umas imagens. Observando a tecnologia para favorecer o deslocamento de pessoas que sofrem algum tipo de acidente
e perderam a mobilidade, mobilidade é movimento, tá? Foram criados exoesqueleto, olha lá, exoesqueleto, para ajudar nessas atividades mais simples, como andar, levantar, pegar um peso, né? Levantar um peso. E aí eu trouxe para vocês essa imagem. Olha só a imagem. É uma pessoa fazendo o levantamento de uma porta, só que ele não está só. Ele usa uma estrutura. E o outro é uma estrutura que foi pensado para um deslocamento, para um andar. Essa invenção tecnológica se assemelha a um esqueleto interno ou externo? Observem que a figura já nos mostra muito. E aí eu trouxe as duas opções para vocês, né? O esqueleto interno, que é o endoesqueleto, e o esqueleto externo, que é o exoesqueleto. Eu preciso que vocês me marquem ou um ou o outro, tá? Relacionado à estrutura que eu apresentei para vocês. Vocês vão ter esses desafios para fazer, vamos resolver essas questões. Eu aguardo e eu vou ficar aqui na torcida que vocês apontem as questões corretas, tudo bem?
Vamos lá, olhando aqui. Primeira questão, qual foi o desafio que eu fiz para vocês? Tanto o esqueleto interno como o esqueleto externo são fundamentais para a sobrevivência dos animais. Pedi que vocês assinalassem e marcassem 2 questões, tudo bem? Então, eu tenho certeza que vocês conseguiram. Vocês marcaram a primeira questão? Certo. Marcaram respiração? Não tem a ver com sustentação. Marcaram proteção? Marcaram reprodução? Quais foram as 2 que vocês marcaram? Eu tenho certeza que vocês marcaram a sustentação e a proteção como função desse esqueleto. Então, vocês acertaram, parabéns. Vamos para a segunda questão. Qual foi o desafio que eu coloquei para a segunda questão? Que vocês, observando a tecnologia para favorecer o deslocamento de pessoas, que vocês sofreram algum tipo, que possa ter sofrido algum tipo de acidente, perderam a mobilidade, foram criados um exoesqueleto para ajudar nessas atividades mais simples, como andar e como levantar. Vamos lá? Essa questão apresentou para vocês uma sinalização de uma possibilidade de um esqueleto. E aí eu faço a pergunta, essa invenção se assemelha a um esqueleto, olha lá, interno ou externo? Olha lá a estrutura, vocês estão observando a estrutura, essa estrutura, ela me dá uma condição de um esqueleto interno ou externo? Aí eu tenho certeza que vocês olharam a imagem e marcaram interno? Não, marcaram externo. Muito bem, a estrutura, ela se assemelha a um exoesqueleto. Só que quem tem os exoesqueletos são aqueles animais que eu mostrei para vocês. E a ciência copiou a mobilidade e a tecnologia, fez essa invenção para que pudesse facilitar o movimento do homem. Tudo bem? Vamos para o resumo de hoje da nossa aula. Vamos lá. Nós começamos hoje sobre a sustentação dos animais, tudo bem? E que sustentação é essa, professora? Eu possibilitei um conhecimento e nós conversamos sobre a sustentação por meio do esqueleto. Esse esqueleto, tanto nos humanos, nos animais vertebrados, como nos invertebrados, eles possuem esses esqueletos. E aí eu pontuo para vocês que os vertebrados são aqueles animais que nós já estudamos, lembram? As aves, os répteis, os anfíbios, os mamíferos, foram esses que nós vimos, ele dentro de uma estrutura de um endoesqueleto. E os humanos e os animais que são invertebrados, eu coloco aqui como exemplo os artrópodes, eles já possuem um esqueleto externo. Essa é a grande percepção de hoje do nosso estudo, é entender que os seres vivos, eles têm um esqueleto externo, que protege e que me dá condição para eu me deslocar, e tem também um esqueleto interno, que é o endoesqueleto, que é a nossa condição dos vertebrados. Possuir essa estrutura, essa sustentação, para que me dê possibilidade até de estar hoje falando com vocês. Porque quando eu falo com vocês, eu faço um movimento ósseo, né, do maxilar, abrindo e fechando. E só existe essa possibilidade porque eu tenho essa estrutura que ela contrai e que ela relaxa. Quando eu dou o comando para eu andar para frente, eu também ando, me estabeleço para frente. E quando eu volto, eu também dou esse comando para todos os órgãos que me sustentam o corpo, que é a parte óssea, muscular e de articulações, que me obedeça a esse comando. Muito importante, criança, vocês entenderem que a sustentação do corpo, nós temos essas condições do esqueleto interno, o endoesqueleto, e o esqueleto externo, que é o exoesqueleto, que são de outros seres vivos, tudo bem? Além disso, é importante que nós compreendamos
que ela tem uma proteção dos órgãos, como o coração, que nós falamos, o pulmão e o encéfalo. Muito importante esses órgãos vitais estarem protegidos. Tudo bem? Vamos lá? Esse foi o nosso resumo de hoje. Tudo bem? Então vamos agora para as nossas considerações finais, tá? Que nós vamos entender desse final do nosso conteúdo. Vamos lá? Para finalizar, eu espero que vocês façam um estudo, né, desse assunto e vamos, de uma certa forma, assumir algumas responsabilidades de leitura. Peço também aos responsáveis, os pais, né, que de uma certa forma acompanhem esses estudos. É muito importante para que essa criança, esse estudante, entenda a função da aula de hoje, mas o que nós trazemos aqui é uma reflexão para o uso do capacete também, né? Nós vimos muito e temos isso visto quase todos os dias, crianças sendo transportadas sem capacete. Isso é um perigo muito grande, porque a estrutura do nosso corpo, o osso, a cartilagem, os músculos, eles fazem essa proteção, mas não vamos nos arriscar a esse trânsito que nós fazemos em motocicletas sem uso do capacete, porque ele faz com que as fragilidades do nosso crânio ele seja mais estruturado, reforçado, né? Então isso é muito importante, o uso desse capacete. Por isso que nós colocamos aqui a relação do encéfalo, o crânio e o uso do capacete. Então nós, responsáveis, nós temos essa consideração com essas crianças, de fazer o uso desse capacete, isso é muito importante. E aí eu coloco aqui uma condição de que vocês possam estruturar mais esse assunto, fazer uma leitura, e aí nós vamos para uma próxima aula, o nosso próximo encontro. Eu já estou preparando aqui a nossa próxima aula, tudo bem? Então, até a próxima aula. Agora mais do que nunca precisamos ter cuidado extra com a nossa higiene diária. Lavar as mãos corretamente é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus. O ideal é que essa limpeza dure pelo menos 20 segundos. Começa assim. Primeiro, molhe as mãos. Pegue sabão suficiente para lavar toda a superfície das mãos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra. Com os dedos entrelaçados, esfregue as palmas e as costas das mãos. Esfregue as costas dos dedos e os polegares em movimentos circulares. Esfregue as pontas dos dedos nas palmas das mãos. Enxague as mãos. Seque com papel e use um papel para fechar a torneira, se for necessário. Prefeitura de Manaus. 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 A Prefeitura está unindo forças contra o novo coronavírus. São milhares de profissionais incansáveis para proteger a vida de cada manauara. Com o Hospital de Campanha Municipal, a Prefeitura ampliou a capacidade de atendimento da cidade, inclusive para pacientes graves. Mas é preciso mais. A Covid-19 está avançando e precisamos combater juntos esse grande perigo. Manaus conta com a sua doação. Deixe o bem te contagiar. Prefeitura de Manaus. Olá! Tem uma importante atualização na luta contra o novo coronavírus. Fiquem em casa.
Se precisar ir ao mercado ou à farmácia, use máscara. Durante o uso, lave as mãos sempre que possível. Não retire nem toque na parte externa da máscara. Lembre-se de lavar a cada uso. Acesse covid19.manaus.am.gov.br e aprenda a fazer a sua máscara com materiais que você tem aí em sua casa. Prefeitura de Manaus. Chegou a hora do cuidado com a saúde ser redobrado. Ao combater o novo coronavírus, você também combate a gripe e o H1N1. Fique atento aos sintomas: febre alta, dor no corpo, tosse e falta de ar. Para a prevenção, higienizar bem as mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Persistindo sintomas, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, que estará alerta e preparada para o atendimento à população. Previna-se. Esse cuidado é de todos. Prefeitura de Manaus.